Eu saúdo a todos os homens, também aos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma rica oportunidade, um grande privilégio em poder compartilhar mais uma vez da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como é que eu terei fé se eu não se atento para a palavra de Deus? Como é que eu vou ter a fé edificada se eu não olhar e praticar a palavra de Deus? Mas a Bíblia diz também que sem fé é impossível cada um de nós agradar a Deus. Não importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. A palavra de Deus produz no homem fé. Fé em meio às circunstâncias de uma vida terrena. Ela é poderosa para libertar, para transformar o homem até então perdido. Só a palavra de Deus que pode nos trazer uma esperança viva, uma esperança que não é nas coisas desse mundo, nem nas coisas palpáveis aqui na terra, mas uma esperança que vem do céu, vem da boca de Deus, dirigida pela fé em Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus. Em Jesus Cristo, o homem tem a verdadeira esperança. Jesus Cristo é a esperança da glória para todos aqueles que creem no seu nome e nas suas palavras. Em Jesus Cristo o homem terá salvação, pois o próprio Senhor Jesus diz que todos os homens que entrarem pela porta, pondo a sua fé, crendo nele, será salvo. Louvado seja Deus. Sem Jesus Cristo nós não poderemos e não conseguiremos ser salvos. Em Jesus Cristo, essa porta, que é a porta da salvação, todo homem que se achega até Ele pela fé, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, e Deus o ressuscitando dos mortos ao terceiro dia. Quando eu creio pela fé em Jesus Cristo e decido praticar a sua palavra pela fé, eu serei salvo. Louvado seja Deus. E essa mensagem que eu quero compartilhar com vós nessa tarde
É mais uma mensagem, louvado seja Deus, para a nossa salvação, para a salvação de todos aqueles que creem em suas palavras. Crê na palavra do Senhor Jesus. Eu não digo para vós crer nos homens, para vós crer nas suas religiões, para vós crer em uma denominação, pois eu digo que nada dessas coisas salva. A igreja não salva, o homem também não salva, mas se eu apoiar a minha fé em Jesus Cristo, tanto todos aqueles que se achegam até Ele pela fé, crendo nas suas palavras, será salvo. Louvado seja Deus. Quero compartilhar nessa tarde uma mensagem da boca do Senhor, dirigida pelo profeta Isaías. Profeta Isaías, ele era um profeta que tinha a obediência ao Senhor Jesus. O profeta Isaías era alguém que tinha comunhão com o Senhor Jesus. Diferentemente de tantos profetas que nós podemos ver, cujo título até então se denominam profetas. E ele vai dirigir uma mensagem dirigida por Deus aos atalaias, aos ministros, até então, de Israel. E essa palavra, assim como foi nos dias para aqueles instrutores da lei, para aqueles que até então eram ordenados a dirigir o povo de Israel, aqueles homens que eram colocados para dar o caminho certo a ser seguido por Israel. Então Deus toma o profeta e fala com os atalaias, com os dirigentes, até então, ministros de Israel. Deus vai falando assim, Isaías capítulo 56, versículo 10 ao 12. Deus toma a boca do profeta e começa a dizer para aqueles líderes: seus vigias são cegos, eles não dão conta de nada, eles são todos cães mudos, incapazes de latir, ou seja, de ladrar, dormindo, nada fazendo.
amando o cochilo, amando cochilar e dormir. Sim, eles são cães gulosos, os quais nunca se fartam. E eles são pastores que não podem compreender. Eles todos olham para seu interesse próprio, cada um para o seu ganho de sua região. Vinde vós, dizem eles, eu irei buscar vinho, e nós nos encheremos com bebida forte, e amanhã será como nesse dia, e muito mais abundante. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus pega uma ilustração do próprio cão, ou seja, cachorro, para dirigir uma sentença através do profeta Isaías para aqueles até então pastores, aqueles atalaias que eram colocados para dirigir, apacentar, dar seguimento ao bom caminho, ao caminho correto do povo de Israel. E Deus fala que aqueles homens, que eles estavam que nem cães mudos, cães que não ladram, nem faz coisa alguma. Eles estavam que nem cães que só faziam dormir. Aqui falando no sentido espiritual. Ou seja, aqueles homens, aqueles líderes, não faziam de acordo com a vontade de Deus. Aquela liderança não fazia como o Senhor tinha ordenado, assim como queria, que era cuidar conforme a sua palavra e dirigir no bom caminho. Deus fala que aqueles homens estavam com seus corações cheios, com seus entendimentos embriagados. Aqueles homens que eram até então colocados para guiar o povo de Israel, estavam voltados à bebida forte, voltados ao vinho. Eles eram homens que estavam voltados para as coisas terrenas. Eram homens que estavam preocupados com as suas próprias
regiões, cuidavam das suas regiões, aonde se encontravam, mas não cuidavam do povo de Israel. Aqueles homens eram homens, Deus fala que eram cães gulosos. Por que cães gulosos, pregador? Porque Deus via aqueles homens que só davam perto das pessoas de Israel, do povo de Deus, somente por interesse, somente atrás de coisas que lhe agradavam, somente atrás de coisas que, segundo os seus entendimentos corruptos, lhe agradavam. Deus fala através do profeta Isaías que aqueles homens eram cães gulosos. Cães gulosos que nunca se fartavam. Eram homens que só estavam preocupados com o seu umbigo. Homens que só estavam preocupados com as suas posições. Homens que estavam preocupados com apenas o dinheiro das pessoas. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus que ainda existem homens que denunciam o pecado. Existem homens ainda na terra que não se venderam a bebida forte, muito menos as riquezas da terra. Louvado seja Deus, trazendo para as nossas vidas essa mensagem nos dias de hoje. O que quer dizer, pregador? Essa mensagem para os nossos dias, para os nossos dias, são homens que não dizem a verdade, são homens encapados na frente de uma religião, são homens que não pregam a verdade para as pessoas, são homens que compactuam com o pecado, com a injustiça, são homens que não denunciam o pecado das pessoas, são homens que não pregam a verdadeira doutrina da palavra de Deus, são homens que nos dias de hoje, nos nossos dias, amam mais o dinheiro do que as almas. Louvado seja Deus. Aqueles homens, como assim diz o Senhor, eram homens cegos, eram cães gulosos, que nunca se fartavam. Aqueles homens, eles viam as pessoas seguindo o caminho errado, seguindo o caminho do pecado, seguindo o caminho da injustiça, mas aqueles homens não repreendiam o povo, não exortavam o povo, e nem denunciavam as concupiscências do pecado. Louvado seja Deus. É muito fácil
É muito fácil alguém fazer uma teologia, é muito fácil alguém fazer um curso, é muito fácil alguém dizer que conhece a palavra de Deus e sai pregando, sai ministrando, virar pastor. É muito fácil nos dias de hoje, porque a maioria que viram nos dias de hoje pastores, eles não receberam o dom de Deus, não receberam o dom e muito menos o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. É muito fácil. Esses homens não denunciavam o pecado. A palavra de Deus é vida. É vida para todos que a ouvem e decidem pôr em prática. Mas a palavra de Deus, ela se torna nas nossas vidas condenação a partir do momento que eu passo a rejeitá-la. A palavra de Deus, como eu disse, é vida, mas vida para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Para os que não creem em Jesus Cristo, ela se torna motivo de condenação. Pois é naquele dia, no grande dia do Senhor, que a própria palavra que nos vai julgar. Tanto julgará a mim e também a vós. Mas nos dias de hoje, nós vemos na palavra de Deus, tanto dos profetas de Deus profetizarem contra os falsos pastores, os falsos líderes. Também vemos o próprio Senhor Jesus em muitas das suas advertências, advertindo contra esses falsos ministros, contra os falsos pastores, e também vemos os discípulos. Também vemos os discípulos que andaram junto com Jesus, que caminharam com Jesus, que aprenderam com o Senhor Jesus, denunciar tanto esses falsos líderes, tanto esses falsos profetas, como também os falsos pastores. Mas louvado seja Deus, que nessa tarde muitos têm a oportunidade de ouvir mais uma vez a verdade. E no dia de hoje é acerca desses cães gulosos. Podemos ver nos dias de hoje tantos falsos profetas, tantos falsos ministros que se diz do Evangelho, tantos falsos pastores, tantos falsos líderes que vêm no nome de Jesus, cujo intuito é somente, como disse Deus através do profeta Isaías, somente para ganhar dinheiro,
Podemos dizer nos dias de hoje que esses homens são cães mudos. Esses homens são cães que não ladram, que não denunciam o pecado, que não falam, não pregam contra o pecado das pessoas. Eles não pregam a lei, e muito menos os juízos de Deus. Mas louvado seja Deus, que temos nessa tarde essa oportunidade de ouvir as verdades de Deus. Porque Deus julgou aquela geração nos tempos de Noé, nos dias de Noé. Deus julgou aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Deus subjugou aquelas cidades, destruindo, deixando, como podemos ver na Bíblia, reduzindo elas a cinza. Deus também subjugou aquelas cidades, destruindo tudo. E Deus julgará tanto a mim quanto a vós, tanto as gerações desde os dias de Noé até nos dias da volta do Senhor. Deus julgará através do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É por isso que é motivo tão grande de eu vos alertar acerca desse juízo. Um juízo que os falsos ministros, falsos pastores não ladram, não pregam, pois o seu intuito não é as almas, os seus intuitos não é a salvação de almas, mas somente as posições, é somente olhar para o seu próprio ganho, olhar para o seu próprio umbigo, enriquecer, tirar dinheiro das pessoas. Eles não pregam a mensagem do arrependimento. O que eles pregam é uma teologia gospel. É um evangelho da prosperidade. É um evangelho terreno que não liberta a minha alma, Senhor Jesus, e também a sua alma. Louvado seja Deus. Eles não pregam que o homem, para se salvar, ele tem que abandonar uma vida de pecado e se apegar com a vida com Jesus Cristo. Eles não pregam que o homem precisa deixar uma vida de pecado e se converter ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Louvado seja Deus. Eles não pregam. Eles não pregam o pecado. Eles não pregam o juízo, muito menos a lei. Porque o homem, enquanto ele não se submete ao senhorio de Cristo, o homem está preso. Está preso nos seus próprios delitos, está preso no pecado. O homem vive até então debaixo da lei. Mas é por isso que Jesus se manifestou
e deu vida para todos aqueles que creem no seu nome e praticam a sua palavra. E podemos, nos dias até então, temos a oportunidade, pela graça de Deus, mediante Jesus Cristo, podemos ser salvos. Mas, assim como era aqueles líderes, aqueles atalaias de Israel, assim são muitos nos nossos dias. Muitos só pregam, só querem prosperidade. São cães que não ladram, como disse Deus através do profeta Isaías. São cães mudos. Eles não abrem a boca para denunciar o pecado. E o pecado gera morte espiritual. Mas em Jesus Cristo temos a oportunidade, porque é a vida, de ter vida espiritual com Deus, mediante Jesus Cristo, pela fé. Esses homens são cães gulosos, só querem dinheiro, fazem de tudo para tirar dinheiro do povo, e não ladram, assim como disse Deus através do profeta Isaías. Aqueles dirigentes de Israel, que Deus os achou como cães mudos, cães que não ladram, só dormem. Eles não denunciam o pecado. A mensagem deles não confronta o pecado. A mensagem deles não denuncia o juízo final. Mas o evangelho que eles pregam não é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho da terra. É um evangelho terreno, que não tem poder para libertar ninguém, muito menos para salvar. Mas louvado seja Deus, nessa tarde temos mais uma vez a oportunidade de ouvir as verdades de Deus. Aqueles homens de Israel, Deus fala que eles estavam tomados a bebida forte. Deus fala que eles estavam tomados, muitas das vezes, a idolatria. Deus fala que muitas das vezes aqueles homens eram tomados a ganância, a luxúria, ao espírito da avarícia. Mas louvado seja Deus, nos dias de hoje vemos muitos líderes idólatras, muitos falsos pastores idólatras, muitos falsos ministros idólatras, idólatras de um templo de 4 paredes, idólatras do carro novo, idólatra das coisas terrenas, pois só pensam no seu próprio umbigo. Eles não pensam nas almas que estão partindo sem Jesus Cristo, nas almas que estão indo para o inferno. A mensagem que salva é a mensagem que confronta o nosso pecado, porque a palavra da verdade, ela vem de encontro às nossas vontades, ela vem de encontro aos nossos desejos carnais, ela vem de encontro ao vício que eu tenho sobre a minha vida, em tudo aquilo que não agrada a Deus.
Mas esses cães gulosos, esses cães que não ladram nos nossos dias, as mensagens deles são mensagens egocêntricas, levem tomado na psicologia terrena, eles levem tomado nas psicologias naturais, mas eles não são tomados na verdade de Deus. Louvado seja Deus. Esses homens, eles são homens avarentos, eles são homens gananciosos, são homens cobiçosos, fazem de tudo para uma placa de uma denominação, fazem tanto por uma placa de uma denominação, mas fazem muito pouco ou até nada para o reino de Deus. Jesus Cristo é por almas. Esses cães mudos, esses cães que não ladram nos nossos dias, são por palmas. Eles gostam das primeiras cadeiras, gostam de uma posição de destaque, eles gostam de elogios do homem. Esses homens, eles roubam tanto as pessoas através desse falso evangelho que eles distribuem, como também roubam a glória de Deus. Mas louvado seja Deus, louvado seja Deus, que os dias desses homens estão contados. Assim como disse Jesus, a perdição deles não tarda, se não se arrepender. O que é difícil deles se arrependerem, pois eles têm as mentes cauterizadas. Eles são homens que não aceitam a verdade. Eles são homens que não aceitam a repreensão do Senhor. Eles são a própria verdade. Mas Jesus Cristo nos dá a oportunidade de ficarmos atentos, de ficarmos a par com a verdade, como também Jesus nos dá a oportunidade nessa tarde de estar na verdade. Não alimente esses cães gulosos, não alimente esses falsos ministros que vêm no nome de Deus só para ganhar dinheiro. O apóstolo Pedro, na segunda carta,
No capítulo 2, no versículo 3 adiante, o apóstolo Pedro, ele fala desses falsos ministros, ele fala desses falsos pastores. E o apóstolo Pedro fala que muitos chegariam ao tempo com seus espíritos enganadores, pois esses são homens guiados pelo espírito do eu, o espírito do diabo. Eles iriam enganar muitos. Ao chegar ao ponto do apóstolo dizer que eles fariam até negócio de vós. Mas como assim, pregador, fazer negócio de vós? Através da fé. Através da fé, eles com palavras fingidas, eles enganariam a muitos, porque muitos não buscam o conhecimento da verdade, acham que tudo o que eles dizem está na Bíblia, acham que tudo que esses homens corruptos em seus entendimentos, tudo que eles falam é verdade. Eles enganariam muitos, e podemos ver nos dias de hoje homens hereges, homens que dizem ser pastores, homens que se dizem ministros de Deus, homens que dizem profetas de Deus, enganando a muitos com a sua sutileza de palavras vãs e fingidas. Eles arrastam multidões, e as multidões o seguem. Eles são homens fraudulentos, são homens feiticeiros, mas por que, pregador, que eles são homens feiticeiros? Tantas coisas que eles acrescentam, além da verdade de Deus, tantas coisas que eles acrescentam que não estão na palavra de Deus. São homens feiticeiros. Eles vêm através das suas religiões, fazendo comércio, com a fé das pessoas, com a fé daqueles que não têm o total conhecimento das Escrituras, e também dos descrentes, daqueles que são descrentes na fé. Esses homens não estão preocupados com a minha e com a sua alma, mas esses homens estão preocupados somente com as suas posições, somente com os seus ganhos, pois eles são homens, são cães mudos, são lobos devoradores, assim como disse Jesus, que só fazem tudo por dinheiro. São homens contratados, são homens contratados para as suas posições. Mas Deus não chamou nenhum ministro, ou pastor, ou quem diz líder, para ser assalariado,
mas que podemos ver nos dias de hoje, são lobos devoradores. Assim como disse Deus através do profeta Isaías, são cães que não se fartam. Quanto mais ganham, mais querem ganhar. São homens cobiçosos, com espírito de avareza, com espírito da idolatria. São homens corruptos em seus entendimentos. E ao tempo que eles enganam a muitos, eles são enganados pelo diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Mas Jesus Cristo, Ele é a verdade. E nessa tarde podemos ouvir um pouco mais da sua palavra. Porque a palavra que liberta é a palavra da verdade. Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. A mensagem que liberta é a mensagem da cruz. É a mensagem de Jesus Cristo, em que Jesus nos fala que eu e também você, nós temos que ter uma vida de abnegação. Ou seja, nós temos que negar o nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo pela fé de sua palavra. Diferentemente da mensagem desses cães mudos, esses cães que cochilam, assim como disse Deus através do profeta Isaías, diferentemente desses cães que não ladram, desses cães que não pregam a verdade, diferentemente desses cães que não pregam o juízo de Deus, porque haverá um juízo para todos nós, e precisamos, para nos salvar, de Jesus Cristo. Só Jesus nos leva até Deus, para que nós tenhamos os nossos nomes escritos no livro da vida. Até quando vós ficará cocheando entre dois pensamentos? Até quando vós ficará atrás dos falsos profetas? Até quando vós ficará atrás de mensagens que só agradam o nosso eu, o nosso ego? Essa é a mensagem desses cães gulosos. Eles falam o que vós querem ouvir e o que também eu quero ouvir. Diz assim, eu dou crédito a eles, mas só Jesus Cristo tem vida eterna. Para onde iremos? Longe de Jesus? Longe de Jesus? Para não restará a perdição eterna. A Bíblia nos diz que morrendo o homem, segue seu juízo. E precisamos de um Salvador. Morrendo o homem, segue seu juízo.
Quem poderá nos salvar da futura condenação divina? Só Jesus Cristo. Mas essa mensagem, esses crentes gulosos não vão pregar para vós, porque essa mensagem não dá dinheiro para eles. Essa mensagem liberta. E se essa mensagem te libertar, você não vai mais dar dinheiro para esses crentes gulosos. Em relação à eternidade, quando eu e você fechar os olhos, a nossa alma viverá. Seja no lugar de descanso, ou seja, para a perdição. Quem é o seu Salvador? Só Jesus Cristo salva. Pois a morte não vai adiantar o homem fazer mais nada. Mas no dia de hoje não sabemos o que pode nos acontecer daqui a um instante. E se eu e você fechar os olhos hoje, aonde nós vamos acordar? Aonde? Essa mensagem, os cães gulosos, os cães que não ladram, os cães que não denunciam o pecado, não pregam. É uma mensagem que não dá dinheiro. Mas é uma mensagem que se muito, que se apenas dá crédito, ela faz festa no céu. Louvado seja Deus por uma alma que se arrepende. O que vai valer o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De nada vai valer. De nada vai valer eu ter aproveitado a minha vida aqui na terra, eu ter aproveitado os meus desejos egoístas. De nada vai valer eu ter voltado ao meu entendimento terreno e natural. De nada vai valer eu ter vivido uma vida no meio do vício. De nada vai valer eu ter seguido os falsos profetas, os profetas da prosperidade. De nada vai valer. De nada vai valer eu ter seguido uma religião. De nada vai valer eu ter vivido uma vida de religiosidade. Apenas Jesus Cristo salva. A nossa alma viverá eternamente após a morte. Quem pode livrar a minha e a sua alma da sepultura? Somente Jesus. Louvado seja Deus, Jesus contando a palavra do rico de Lázaro. Lázaro acordou nos seios de Abraão. Mas o rico, diz Jesus, abrindo os olhos, se encontrava no Hades, no inferno. O inferno é real, tão real como assim é esse céu. E podemos louvar Deus nesse dia. A vida continua. Após a morte física, haverá um juízo.
eu prezo na mensagem da salvação aqueles que se voltaram a Jesus Cristo pela fé a tempo. Louvado seja Deus, porque aqueles que não se voltaram a Jesus Cristo e morreram, entrarão a perdição eterna. Pela Bíblia. Mas os crentes que não abram, os falsos pastores, os líderes, não lhe apresentam essa mensagem. Eles não confrontam o nosso pecado, eles não denunciam o pecado, eles não pregam a lei, muito menos o juízo de Deus. Eles são falsos, são homens corruptos. Não alimente esses novos devoradores. Após a morte, a morte física, não vai adiantar por assim. Pois os destinos do homem ensinado após a morte. Os destinos são ensinados após a morte. Temos que tomar uma decisão a tempo, enquanto temos fôlego de vida. Porque após a morte, morrendo ao homem segue seu juízo. Aí não vai adiantar a oração. Aí não vai adiantar pedir para ninguém mais orar. Porque o tempo já foi. Os destinos são selados. Não existe reencarnação. Não existe eu reencarnar em um outro corpo. Isso é tudo mentira das religiões. Não existe purgatório. Isso é tudo mentira das religiões. De nada vale eu acender vela para quem já morreu, fazer missa de 100 dias. De nada vai valer eu invocar os mortos através de uma religião. Isso é tudo paganismo. Isso é tudo heresia. Não está na Bíblia. É tudo heresia do inferno. Mas Jesus Cristo, só Ele tem palavra de vida eterna, tanto para a minha alma, quanto para a sua alma. Mas é preciso eu tomar ciência de que também sou um pecador perdido e necessito da graça de Deus para a salvação. Nessa tarde, eu não venho aqui para me apresentar mais uma religião. Não, nada disso. Religião não salva ninguém. Também não venho te apresentar uma placa de uma denominação, nada disso. Igreja não salva ninguém. O que salva é a minha fé, quando eu deposito no Filho de Deus, Jesus Cristo, e sigo a sua palavra pela fé. Louvado seja Deus. Mas é preciso me arrepender dos meus pecados, se converter ao Senhor, em espírito e em verdade. Porque precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque vemos muitos adoradores de templos nos dias de hoje. Muitos idólatras de templos. Eles adoram mais o templo do que a Jesus. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Louvado seja Deus.